Esperança, você tá ficando louca mesmo, né? Melhor a gente te internar antes que você faça alguma besteira. Essas foram as palavras que minha própria irmã Miriam me disse na frente de todo mundo, na sala da minha casa, enquanto segurava papéis falsos que ela mesma havia forjado. Ali estavam meus 3 irmãos, Miriam, a advogada, Valdete, a empresária de sucesso, e Severino, o contador, todos unidos contra mim, a pobrezinha da Esperança, aos 72 anos. Eles achavam que eu era só uma velhinha boba que cuidava da mãe e não entendia nada da vida. O que eles não sabiam é que durante 40 anos trabalhei como escrivã no fórum e conhecia cada truque sujo que estavam tentando usar contra mim. Mais importante, eu tinha evidências de todos os crimes que eles cometeram durante décadas, guardadas em um lugar que jamais imaginariam. Naquela noite, fingi concordar com a internação, mas já sabia exatamente o que faria. Em 48 horas, eu transformaria a vida desses 3 em um verdadeiro inferno jurídico. Eu sempre fui conhecida como a bobinha da família. Esperança, a irmã caçula, que nunca se casou direito, que ficou cuidando da mãe centenária, enquanto os outros 3 irmãos construíram suas vidas na capital. Aos 72 anos, morando sozinha na mesma casa de sempre, aqui no interior de Minas Gerais, eu era vista por todos como aquela coitadinha que não entendia nada da vida moderna. Se você já se perguntou o que acontece quando uma família inteira se une contra um único membro, achando que ele é fraco demais para reagir, então você precisa conhecer minha história. Porque o que meus irmãos fizeram comigo foi tão cruel que ainda me dói pensar. Mas o que eu fiz em resposta mudou não só a minha vida, mas a deles para sempre. Meu nome é Esperança Maria das Dores, e esta é a história de como 3 pessoas que deviam me proteger tentaram me destruir, e como eu usei a própria bondade que eles desprezavam como minha arma mais poderosa. Mas eles não sabiam o que estava por vir. Nasci em 1951, a caçula de 4 irmãos, em uma família simples do interior de Minas. Papai morreu quando eu tinha apenas 20 anos, deixando mamãe viúva com uma pequena casa e alguns poucos bens. Miriam já estava formada em direito e morava em Belo Horizonte. Valdete havia se casado com um empresário e vivia sua vida de madame na capital. Severino trabalhava como contador em uma cidade maior e só aparecia por aqui de vez em quando. Sobrou para mim, a solteirona da família, cuidar da mamãe, e eu não me importava. Mamãe era uma doce senhora que me ensinara tudo sobre bondade e paciência. Durante mais de 50 anos, foi minha companhia diária. Acordávamos juntas, tomávamos café na varanda vendo o movimento da rua. E ela me contava histórias dos tempos antigos enquanto eu penteava seus cabelos brancos. Para sustentar nossa casa, consegui um emprego no fórum da comarca como escrivã. Durante 40 anos, de segunda a sexta, eu caminhava os 3 quilômetros até o centro da cidade. Trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde e voltava para casa para cuidar da mamãe. Meus irmãos sempre zombavam do meu trabalho. Esperança e seus papéis, eles diziam rindo. Coitada, pensa que é importante porque trabalha no fórum. O que eles não entendiam é que aquele trabalho me dava acesso a informações que uma pessoa comum jamais teria. Eu via processos, lia documentos confidenciais, conhecia advogados, juízes, delegados. Mais importante, eu tinha uma memória que minha mãe sempre dizia ser uma dádiva de Deus. Lembrava de cada detalhe, cada nome, cada data. E foram muitos os detalhes que guardei sobre meus próprios irmãos ao longo dos anos. Durante as visitas esporádicas que faziam, principalmente nos natais e aniversários da mamãe, eu ouvia conversas que eles achavam que eu não prestava atenção. Severino falando ao telefone sobre como sonegava impostos de seus clientes. Miriam comentando casos que havia ganhado usando documentos que ela sabia serem falsos. Valdete se gabando de como pagava salários menores que o mínimo para suas funcionárias domésticas, todas sem carteira assinada. Eles falavam na minha frente como se eu fosse um móvel da casa. A Esperança não entende essas coisas mesmo, eles diziam entre risadas. E eu sorria, oferecia mais café e gravava tudo em minha memória. Quando mamãe completou 100 anos, em 2020,
Meus irmãos começaram a frequentar nossa casa com mais regularidade. Não por carinho ou preocupação, percebi logo. Era pela herança. A casa, que papai havia comprado por quase nada nos anos 50, agora valia mais de R$ 400 mil. Além disso, mamãe tinha uma pequena poupança que havia crescido ao longo das décadas. Esperança, Miriam me disse um dia, sentada na mesma varanda onde eu e mamãe tomávamos café. Você já pensou no futuro? Mamãe não vai viver para sempre e você também está ficando velha. Que tal a gente já ir organizando as coisas? Organizando as coisas. Essa frase me gelou o sangue, porque no fórum eu havia visto centenas de casos de famílias que organizavam as coisas com parentes idosos. Raramente terminava bem para quem estava sendo organizado. Mas eu sorri e disse que confiava neles, que eles sabiam melhor que eu sobre essas questões. Era verdade, de certa forma. Eles sabiam muito bem como manipular situações a favor deles. Durante os 2 anos seguintes, as visitas se intensificaram, sempre com desculpas carinhosas. Viemos ver como vocês estão. Trouxemos umas coisas. Que saudade de vocês duas. Mas eu notava os olhares que trocavam, as conversas baixas no quintal, os papéis que Miriam sempre trazia na bolsa. Mamãe partiu em uma tarde de outono de 2022. Ela simplesmente adormeceu na cadeira de balanço depois do almoço e não acordou mais. Foi uma partida serena, como ela sempre quisera, mas para mim foi como se o mundo perdesse as cores. Pela primeira vez em 71 anos, eu estava completamente sozinha. O velório foi simples, como mamãe havia pedido. Meus 3 irmãos vieram com suas famílias, fizeram discursos emocionados sobre como mamãe havia sido maravilhosa e receberam os pêsames dos vizinhos que me viam todos os dias cuidando dela, mas que praticamente não os conheciam. Foi no dia seguinte ao enterro que tudo começou. Esperança, Valdete me disse, sentada na sala de casa, com cara de quem estava prestes a resolver um problema complicado. A gente precisa conversar sério com você. Miriam abriu uma pasta cheia de documentos sobre a mesa de centro. Severino puxou uma cadeira para mais perto, como se fosse uma reunião de negócios. E, de certa forma, era isso mesmo que estava acontecendo. Olha só, Miriam começou com sua voz de advogada. Mamãe deixou a casa para os 4 filhos em partes iguais, mas a gente sabe que você não tem condições de manter esta casa sozinha. É muito grande para uma pessoa só, Valdete completou. E você não tem renda suficiente para os impostos, a manutenção, essas coisas todas. Severino balançou a cabeça em concordância. O melhor mesmo seria vender, dividir o dinheiro certinho entre nós 4 e cada um seguir sua vida. Eu fiquei em silêncio, não porque não tivesse o que dizer, mas porque queria ouvir até onde eles iriam. E eles foram longe. A gente já conversou com um corretor, Valdete continuou, e ele disse que consegue R$ 400 mil facilmente. 100 mil para cada um. É um dinheiro bom, Esperança. Você pode comprar um apartamentinho menor, mais fácil de cuidar. Ou, Miriam acrescentou com um sorriso que não chegava aos olhos, pode vir morar com um de nós. Nossa casa é grande. Você teria seu cantinho. Cantinho, como se eu fosse um animal de estimação que precisa de um lugar para dormir. Deixa eu pensar, eu disse finalmente. É muita coisa para decidir de uma vez. Eles trocaram olhares que eu fingi não ver, mas que falavam claramente. Ela vai dar trabalho. Claro, claro, Miriam disse guardando os papéis. Mas não demora muito, tá? Essas coisas legais têm prazo. Mentira! Eu sabia perfeitamente que não havia prazo algum para vendermos a casa. Mas eles contavam com minha ignorância. Nas semanas seguintes, a pressão aumentou. Telefonemas diários. E então, Esperança, já decidiu? Visitas surpresa. Passamos aqui para ver como você está e aproveitar para falar da casa. Comentários em família. Esperança está muito teimosa, não quer entender que é para o bem dela. Mas o que mais me machucou foram os comentários que começaram a fazer sobre minha sanidade mental. Vocês notaram que a Esperança anda meio confusa? Valdete perguntou para os irmãos durante um almoço de domingo, fingindo que eu não estava ouvindo. Ela repetiu a mesma história 3 vezes hoje, Severino confirmou, mentindo descaradamente. Pode ser início de demência, Miriam disse com sua voz profissional.
É comum em pessoas da idade dela, principalmente depois de um choque como a morte da mãe. Eu estava lavando a louça na cozinha e meus olhos se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas de uma raiva que eu não sentia há muito tempo. Como eles se atreviam a questionar minha lucidez? Eu, que durante 40 anos havia trabalhado com documentos complexos, que decorava leis e códigos inteiros, que sabia de cor o nome de todos os vizinhos e suas famílias? Mas eles não pararam por aí. Começaram a espalhar para outras pessoas que eu estava meio confusa. Encontraram Dona Célia na padaria e comentaram que estavam preocupados com a Esperança, que andava esquecendo as coisas. Falaram com o seu João do mercado, que eu estava repetindo muito as histórias. Eu sentia os olhares das pessoas mudando quando passava na rua. Aquela mistura de pena e desconfiança que se reserva para quem está perdendo a cabeça. E o pior, alguns começaram a concordar. Mesmo que ela está meio esquisita ultimamente, ouvi Dona Rita comentar com outra vizinha. Foi quando percebi que eles não estavam apenas tentando me convencer a vender a casa. Eles estavam construindo um caso contra a minha capacidade mental. E Miriam, como advogada, sabia exatamente o que estava fazendo. A gota d'água foi na primeira semana de dezembro. Cheguei em casa depois de fazer compras no mercado e encontrei os 3 sentados na minha sala, com mais papéis espalhados na mesa. Esperança. Miriam me disse com aquela voz falsa de quem está fazendo um favor. Senta aqui, que a gente precisa conversar sério. Eu me sentei na poltrona da mamãe, aquela onde ela costumava tricotar nas tardes de domingo, e esperei. A gente não queria ter que fazer isso, Valdete começou. Mas você não está bem, Esperança. Todo mundo está percebendo. Você tem repetido as mesmas histórias, Severino acrescentou. Esquecido nomes de pessoas conhecidas, confundido datas. E o mais grave, Miriam disse, pegando um papel da mesa. Você assinou vários cheques sem fundos no último mês. Isso era mentira. Eu não havia assinado cheque nenhum sem fundo. Sequer tinha talão de cheques há anos, desde que o banco digitalizou tudo. Por isso, ela continuou, conseguimos uma vaga para você em uma casa de repouso muito boa. Um lugar onde você vai ter cuidados médicos, enfermeiras, outras pessoas da sua idade para conversar. Casa de repouso. Asilo. Eles queriam me internar em um asilo baseado em mentiras. Não, eu disse simplesmente. Como não? Valdete retrucou, a paciência já se esgotando. Esperança, você não tem escolha. Você não pode mais morar sozinha. E a casa? Eu perguntei, embora já soubesse a resposta. A casa a gente vende para pagar a sua internação. Miriam explicou como se estivesse fazendo um favor. O dinheiro que sobrar, a gente divide certinho. Certinho para eles, claro. Eu ficaria internada às custas da venda da minha própria casa, enquanto eles embolsavam a diferença. Esperança, você está ficando louca mesmo, né? Miriam disse quando eu balancei a cabeça em negativa. Melhor a gente te internar antes que você faça alguma besteira. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Minha própria irmã me chamando de louca na frente dos outros irmãos, todos concordando que eu precisava ser trancada em uma instituição. Naquela noite, fingi concordar. Disse que eles tinham razão, que eu realmente não estava bem, que talvez fosse melhor mesmo ir para um lugar onde pudessem cuidar de mim. Vi o alívio nos rostos deles como se fosse uma grande vitória. Que bom que você entendeu, Esperança. Valdete disse, me dando um abraço falso. É para o seu próprio bem. Vamos providenciar tudo para a semana que vem, Miriam acrescentou, já organizando os papéis. É rapidinho, você vai ver. Mas o que eles não sabiam é que eu havia passado os últimos 40 anos documentando tudo. Literalmente tudo. Desde 1980, eu mantinha um diário detalhado de todas as visitas deles, todas as conversas estranhas, todos os pedidos de dinheiro que nunca foram devolvidos. Mais importante, eu tinha uma memória fotográfica para detalhes legais e sabia reconhecer irregularidades quando as via. Severino, por exemplo, sempre pagava as contas do restaurante onde almoçávamos em família com dinheiro vivo, mas depois pedia nota fiscal no nome de uma empresa inexistente. Sonegação fiscal clara. Miriam havia me contado, achando que eu não entenderia, sobre casos que ela ganhara usando documentos que ela sabia serem falsos.
exercício ilegal da profissão. Valdete se gabava de como economizava dinheiro pagando salários abaixo do mínimo para funcionárias sem carteira assinada. Crimes trabalhistas. Durante décadas eles falaram na minha frente como se eu fosse surda ou burra. E eu guardei cada palavra, cada confissão, cada detalhe comprometedor. Mais importante ainda, eu nunca havia assinado papel nenhum concordando com a venda da casa. Todos os documentos que Miriam mostrava eram falsos. Eu conhecia minha própria assinatura. E aquilo que estava nos papéis não era minha letra. Falsificação de documentos. Mais um crime para adicionar à lista. Na segunda-feira seguinte, eles vieram me buscar. 2 mulheres uniformizadas e um homem de terno. Técnicas em enfermagem e um psicólogo, Miriam explicou. Eles vão te levar para conhecer sua nova casa. Eu fiz teatro. Fingi resistência. Chorei um pouco. Perguntei se não podia ficar mais uns dias. Precisava que parecessem estar me forçando contra a minha vontade. E eles compraram a encenação completamente. Esperança não complica, Severino disse impaciente. É para o seu bem. Você vai gostar de lá, Valdete mentiu. Tem atividades, outras pessoas. O lugar para onde me levaram era tudo, menos um lar de idosos de qualidade. Paredes descascadas, cheiro de desinfetante barato, funcionários mal-humorados, quartos minúsculos com 2 camas e um armário compartilhado. Era exatamente o tipo de lugar barato onde famílias despejam parentes indesejados. Mas eu precisava estar lá. Precisava que ficasse registrado que eles me internaram contra minha vontade, baseado em alegações falsas sobre minha sanidade mental. Aqui está e a sua nova moradia, uma das técnicas disse, me mostrando uma cama ao lado da janela. Você vai dividir o quarto com a Dona Antônia. Dona Antônia era uma senhora de 80 anos que havia sido internada pelos filhos depois que venderam o apartamento dela. Sua história era parecida com a minha, mas ela realmente estava com problemas de memória. A diferença é que eu estava lá por escolha. Você parece diferente das outras, ela me disse no primeiro dia. Você não está confusa como nós. Estou aqui por outros motivos, Dona Antônia, eu respondi. Mas logo eu saio. Durante os primeiros dias, fingi estar deprimida. Reclamei da comida, disse que sentia falta de casa, chorei nos horários certos. Precisava que os funcionários relatassem para meus irmãos que eu estava sofrendo, para que eles se sentissem seguros de que eu estava quebrada. Mas nas horas vagas, eu conversava com outros internos. E foi assim que conheci João Carlos. João Carlos Mendes, 75 anos, ex-delegado aposentado. Havia sido internado pelo próprio filho depois que descobriu que ele estava desviando dinheiro da sua aposentadoria. Diferente de mim, ele realmente não tinha para onde ir quando descobrisse a verdade, porque o filho havia vendido sua casa e gastado todo o dinheiro. Você não deveria estar aqui, ele me disse depois de uma semana observando meu comportamento. Você é lúcida demais para este lugar. E o senhor também, eu respondi. Foi quando decidimos nos unir. João Carlos ainda tinha contatos na polícia, no Ministério Público, na vara de família. Ele conhecia advogados honestos, assistentes sociais comprometidas, peritos médicos competentes. E eu tinha algo que ele não tinha. Evidências concretas dos crimes que foram cometidos contra mim, falsificação de documentos, internação psiquiátrica forçada sem laudo médico, apropriação indébita. Ele listou enquanto eu mostrava tudo o que sabia sobre meus irmãos. Esperança, você tem caso para derrubar os 3. Mas eu preciso sair daqui primeiro, eu disse. Não precisa não, ele respondeu com um sorriso que não via há semanas. A gente resolve tudo daqui mesmo. É melhor assim. Quando eles descobrirem o que está acontecendo, você já está protegida. E foi exatamente isso que fizemos. João Carlos ligou para uma antiga colega que trabalhava como perita psiquiátrica no tribunal. Ela veio me avaliar uma semana depois, disfarçada de voluntária da pastoral. Depois de 2 horas de conversa, ela teve certeza absoluta. Eu não tinha nenhum problema mental. Dona Esperança, ela me disse antes de ir embora, a senhora foi vítima de uma internação fraudulenta. Isso é crime grave. Enquanto isso, eu pedi para João Carlos contatar um advogado que eu conhecia do fórum, Dr. Alberto Reis, homem íntegro que sempre respeitara meu trabalho quando eu era escrivã.
Expliquei toda a situação para ele através de João Carlos. Diga para a dona Esperança não se preocupar. Dr. Alberto mandou responder. Eu vou pedir a liberdade dela e processar essa família inteira. Isso é um escândalo. Mas eu pedi para ele esperar mais algumas semanas. Eu queria que meus irmãos se sentissem seguros, que vendessem a casa, que gastassem o dinheiro. Queria que cometessem ainda mais crimes, para que a punição fosse maior. E eles não me decepcionaram. Em 2 semanas, Miriam apareceu no asilo com papéis novos. Esperança, você precisa assinar aqui para regularizar a venda da casa. Eram documentos falsos com minha assinatura forjada. Mas desta vez, eu assinei de verdade, na frente de 2 testemunhas que João Carlos havia trazido secretamente. A diferença nas assinaturas seria a prova definitiva da falsificação anterior. Pronto, Miriam disse satisfeita. Agora você está regularizada. A casa já tem comprador, em 2 semanas o dinheiro sai. O que ela não sabia é que eu já havia registrado uma ação de nulidade da venda na véspera com o Dr. Alberto. A venda não valia nada, porque eu nunca havia concordado com ela de verdade. Enquanto isso, João Carlos usava seus contatos para investigar a vida financeira dos meus 3 irmãos. E encontramos coisas interessantes. Severino sonegava impostos de pelo menos 15 clientes diferentes, movimentando mais de R$200 mil por ano sem declarar. Miriam tinha 3 processos por exercício ilegal da profissão, tramitando em segredo. Valdete devia mais de R$50 mil em direitos trabalhistas para ex-funcionárias. Esperança, João Carlos me disse uma tarde. Quando a gente jogar isso tudo na justiça, seus irmãos vão ter que devolver não só a sua casa, mas muito mais. Quanto mais? Eu perguntei. Pelos meus cálculos, uns R$800 mil de indenização por danos morais, mais uns 200 mil de lucros cessantes, mais multas e juros. Cada um, quase R$1 milhão para cada irmão. Era muito mais do que eles pensavam ganhar com a venda da minha casa. No final de dezembro, exatamente 1 mês depois da minha internação, Dr. Alberto entrou com 5 ações simultâneas contra meus 3 irmãos. Uma ação de anulação da venda da casa, comprovando que minha assinatura havia sido falsificada. Uma ação de indenização por danos morais pela internação forçada, sem necessidade médica. Uma ação de restituição de todos os valores que eles haviam me emprestado ao longo dos anos e nunca devolvido. Uma ação criminal por falsificação de documentos, cárcere privado e apropriação indébita. E, como cereja do bolo, uma representação na Receita Federal contra Severino, na OAB contra Miriam e no Ministério do Trabalho contra Valdete. Tudo isso em um único dia. E o melhor, conseguimos que a Justiça bloqueasse todos os bens dos 3 antes mesmo de eles serem notificados. Valdete descobriu primeiro, quando tentou sacar dinheiro para pagar os funcionários das empresas dela. E o banco disse que sua conta estava bloqueada por ordem judicial. Ligou desesperada para Miriam, que descobriu que a conta dela também estava bloqueada. Severino tentou acessar as contas dos clientes e descobriu que a Receita Federal havia lacrado seu escritório na madrugada. Foi Miriam quem chegou primeiro ao asilo no dia 2 de janeiro de 2023. Estava transtornada, com os cabelos desarrumados e os olhos vermelhos de tanto chorar. Esperança, ela gritou quando me viu na sala de convivência. O que você fez? Eu? Respondi com a voz mais inocente que consegui. Eu não fiz nada, Miriam. Estou aqui internada, lembra? Não finge que não sabe. Você nos processou. Todas as nossas contas estão bloqueadas. Eu não posso processar ninguém, respondi calmamente. Segundo vocês mesmos, eu estou com demência. Pessoas com demência não conseguem entrar na justiça sozinhas. Foi quando ela entendeu. Seus olhos se arregalaram de puro desespero. Foi alguém daqui que te ajudou, ela disse, olhando ao redor como se fosse descobrir quem. Alguém te ajudou a fazer isso. Fazer o quê, Miriam? Eu não sei do que você está falando. Naquela tarde, Valdete e Severino também apareceram. Os 3 juntos, do lado de fora do asilo, discutindo o que fazer. Eu observava da janela do meu quarto. E pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Vocês acham que alguém pode me tirar daqui agora? Perguntei para João Carlos.
Claro que pode, ele respondeu. Você tem alvará de soltura desde ontem, mas não precisa sair ainda se não quiser. Eu quero ficar mais uns dias, respondi. Quero ver o circo pegar fogo. E pegou fogo mesmo. Na semana seguinte, Miriam perdeu a licença para advogar temporariamente, enquanto a OAB investigava as denúncias de exercício ilegal da profissão. Severino foi preso por sonegação qualificada, depois que a Receita descobriu que ele havia escondido quase R$300 mil em contas fantasmas. Valdete teve todas as empresas lacradas pelo Ministério do Trabalho e ainda recebeu uma cobrança de R$80 mil em multas trabalhistas. Mas o melhor ainda estava por vir. O juiz que analisou meu caso ficou tão indignado com a situação que decidiu transformar o processo em um exemplo. A sentença foi lida em audiência pública e eu fiz questão de estar presente. A ré Miriam Santos, advogada, falsificou documentos de próprio punho para forçar a venda do imóvel da vítima. O juiz leu. O réu Severino Santos, contador, manipulou informações financeiras para dar credibilidade à fraude. A ré Valdete Santos colaborou ativamente no plano de apropriação indébita e internação psiquiátrica forçada. A condenação foi pesada. 3 anos de prisão para cada um, conversíveis em prestação de serviços comunitários e pagamento de indenização. Miriam perdeu definitivamente o direito de advogar. Severino teve o registro de contador cassado. Valdete foi à falência completa. E eu? Eu recuperei minha casa, recebi R$200 mil de indenização por danos morais de cada um deles, mais outros R$100 mil de lucros cessantes. R$600 mil no total, além da casa que já valia R$400 mil, mais de R$1 milhão. Aos 72 anos, eu me tornei a pessoa mais rica da minha família. Mas a riqueza financeira não foi a maior vitória. Quando saí do asilo, no dia da sentença, toda a cidade já sabia da história. Os vizinhos que haviam acreditado que eu estava ficando maluca vieram me pedir desculpas. Os comerciantes que haviam mudado o tratamento comigo voltaram a me cumprimentar com respeito. Mais importante, eu descobri que não era a única idosa da região que passava por problemas com familiares gananciosos. Durante os 2 meses no asilo, conheci pelo menos 10 casos parecidos com o meu. Foi quando decidi transformar minha casa em um projeto maior. Com o dinheiro da indenização, reformei toda a propriedade. Transformei o quintal grande em um jardim comunitário. Adaptei os quartos vagos para receber temporariamente idosos que estivessem passando por situações de abuso familiar. Criei uma biblioteca com livros sobre direitos dos idosos. E mais importante, abri um escritório de orientação jurídica gratuita. Casa de Apoio Esperança foi o nome que dei ao projeto. Todo idoso que se sentisse ameaçado por familiares gananciosos podia vir até aqui buscar orientação, apoio psicológico e até mesmo moradia temporária enquanto resolvia sua situação. João Carlos veio morar comigo depois que saiu do asilo. Não romanticamente, claro. Somos apenas 2 amigos que entenderam que a união faz a força. Ele cuida da parte de orientação policial e eu da parte jurídica. Juntos, já ajudamos mais de 30 famílias a resolver problemas parecidos com o meu. A ironia da vida é que eu, que sempre fui vista como a bobinha da família, me tornei uma referência na defesa dos direitos dos idosos em toda a região. Dou palestras em igrejas, escolas e centros comunitários. Ensino pessoas mais velhas a reconhecer sinais de manipulação familiar e a se proteger legalmente. E meus irmãos? Miriam trabalha hoje como secretária em um escritório pequeno, depois que perdeu o direito de advogar. Vive em uma casa alugada e paga pensão alimentícia para o ex-marido, que descobriu suas trapaças e pediu divórcio. Severino cumpre pena comunitária limpando praças públicas, depois que saiu da prisão. Perdeu a casa, o carro e mora de favor com um cunhado. Valdete mora em um apartamento pequeno e trabalha como vendedora em uma loja de departamentos, depois que todas as empresas faliram. Nenhum dos 3 fala comigo. Não porque eu não permito, mas porque eles sentem vergonha. A cidade inteira conhece a história. E eles sabem que são lembrados como os irmãos que tentaram roubar e internar a própria irmã idosa.
Hoje, aos 75 anos, eu acordo todos os dias às 6 da manhã. Tomo meu café na varanda que mamãe tanto amava e me preparo para mais um dia ajudando pessoas que passam pelo que eu passei. Tenho energia, saúde, propósito e dignidade. Tenho amigos verdadeiros, uma casa cheia de vida e a satisfação de saber que transformei minha dor em força para ajudar outros. Você pode imaginar como me senti quando descobri que aqueles que deviam me proteger estavam planejando me destruir? Foi como se o chão desabasse sob meus pés. Mas também foi o que me ensinou que às vezes precisamos passar pelo vale mais escuro para encontrar nossa verdadeira luz. Se você já se perguntou se vale a pena lutar quando tudo parece perdido, eu posso te garantir: vale sempre. Se você conhece alguém idoso que está passando por situação parecida, não fique em silêncio. A bondade não é sinônimo de fraqueza e a idade não é sinônimo de incapacidade. Eu descobri que ser subestimada pode ser nossa maior vantagem. Quando as pessoas acham que você não entende nada, elas relaxam a guarda e mostram quem realmente são. E às vezes, como no meu caso, quem menos se espera é quem tem as melhores cartas na manga. Minha história prova que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para se defender e nunca é tarde para transformar injustiça em combustível para algo maior. Hoje eu durmo em paz, sabendo que fiz justiça não só para mim, mas para todas as pessoas idosas que um dia foram ou serão menosprezadas por suas próprias famílias. A vingança mais doce não é aquela que destrói o outro, mas aquela que nos reconstrói por inteiro. E eu me reconstruí melhor do que jamais imaginei ser possível. De qual cidade você está lendo esta história? Conte nos comentários se conhece casos parecidos com o meu, porque infelizmente sei que não sou a única. Mas também sei que juntos podemos fazer a diferença.